Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Copasa, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, do ticker CSMG3. Isso aqui que é uma empresa de saneamento, um segmento aqui excelente para investidor focado em dividendos. A empresa realmente pagava muito bem, tá? Até por conta do Estado de Minas Gerais está numa situação de endividamento bem pesado, então a gente podia observar que as estatais pagavam muitos dividendos, a CEMIG e a Copasa. No entanto, esse processo de endividamento acabou levando a um processo de privatização da Copasa, né, fazendo com que a cotação de CSMG3 desse um salto aqui nos últimos períodos. Então, resolvi aqui fazer um estudo da Copasa para o investidor holder agora, após toda essa alta. Que essa alta ela precifica um aumento dos lucros no futuro, né? Então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal O Fundamentalista. Ok, vou começar aqui dando a minha opinião sobre a precificação da empresa. Então, como eu disse, a empresa ela é bem interessante, tá? Vinha pagando um dividend yield interessante. Aqui os parâmetros dela é um patamares bem relevantes, aqui próximo aos reais por ação, o que no preço que a empresa negociada antigamente dava um belo de um dividend yield. No entanto, agora o mercado começa a especificar um crescimento muito elevado dos lucros após a privatização, e com isso o dividend yield hoje da empresa caiu muito, né? É, Aqui o DPA, o dividendo por ação, continua em patamares ok, bem elevados também. O problema foi a cotação, né? Que por conta disso a gente vem aqui no dividend yield de CSMG3, vamos pegar aqui valores muito baixos, aqui de 4,10% apenas. Então, esse dividend yield baixo, ele expressa o otimismo do mercado de que o lucro vai dar um salto e assim poder dar aumentar bastante os dividendos, tá? E aqui eles utilizam esse como parâmetro o comportamento de outros casos de privatização, como por exemplo da Sabesp. Aqui vocês estão vendo aqui o histórico do LPA, o lucro por ação da Sabesp. Aqui dá para ver que aqui até o momento em que ela não tinha, ainda era uma estatal, né? Tava aqui um lucro, por exemplo, de 5,16 por ação. Aqui após a privatização deu um salto, né, aqui para R$ 14 por ação, R$ 12 por ação. Então, ó, realmente aqui quando tem esse processo de privatização é muito provável que tenhamos um salto no lucro. No entanto, aqui eu ressalto com vocês que cada estatal é uma coisa, né? Aqui não acompanho aqui a Sabesp para saber como é que era a situação dela, se ela estava sendo mal gerida, por isso que eles conseguiram dar um salto aqui na lucratividade. Mas aqui fica o questionamento, porque se a situação aqui da Copasa é similar à da Sabesp, aqui eu não sei dizer, tá? Não consigo dizer se aqui CSMG3 a gente vai apresentar saltos de lucratividade tão grandiosos como esse que a gente teve aqui na, na Sabesp. No entanto, estava aqui fazendo uma comparação entre as duas empresas para verificar a rentabilidade entre as duas. E aqui, notem, por exemplo, aqui no ROI, aqui da rentabilidade das empresas. A Sabesp tem aqui um valor de 20%, enquanto aqui da Copasa está em 16,50%. Já a imagem líquida aqui da Sabesp está em 22,20%, enquanto a Copasa está em 17%. Então, a Copasa ela não está mal das pernas, né, mas pode sim apresentar uma melhora nos indicadores de lucratividade, tá? No entanto, o fato de não estar aqui pegando a empresa mal das pernas diminui
o potencial de aumento desse lucro, tá? Não é como se eles estivessem indo aqui pegando um lixo e transformando no tesouro. Então, por isso que, para ser bem sincero, eu preferia muito mais CSMG3 antes da privatização do que a precificação agora depois da privatização. É claro que até meados de 2025 já tinha montado toda a posição que queria, essa pessoa está soltando foguete aqui, né? Depois de ver mais do que dobrar a sua posição numa empresa de saneamento, né? Em que a gente não espera um crescimento tão grande assim de lucratividade. Mas agora, para quem está começando para investir agora, ou ainda tem pouco patrimônio, com certeza esse processo de privatização não é nem um pouco bem-vindo, tá? Ok, agora aqui vou mostrar para vocês alguns dados aqui de alguns gráficos sobre o comportamento da Copasa para a gente observar essa questão de crescimento no segmento de saneamento. Mas antes, peça aqui o seu like ou a sua inscrição no canal. Também compartilhe aqui o vídeo com seus amigos, caso algum deles tenha interesse aqui no CSMG3. Pois bem, aqui nos gráficos que eu monto aqui com histórico mais elevado, eu prefiro utilizar aqui esse compilado que eu faço do que os dados dos informes, né? Porque basicamente que eles colocam apenas comparação de um trimestre contra outro trimestre de apenas um ano. Isso daqui para mim não é suficiente. Então aqui a gente pode notar um comportamento típico de empeçanhamento, né? O aquecimento aqui bem devagarzinho aqui, ó, da economias de água. Dá para ver que todo ano aqui crescendo um pouco, e que economias de esgoto. Também o crescimento é lento, mas constante. Esse aqui é um ponto que acredito que muitos investidores holders procuram, né? Ter esse crescimento aqui, não que seja algo explosivo, mas está sempre crescendo, com certeza é um ponto positivo. Aqui o volume de água, volume de esgoto também, apresentando aqui esse crescimento. Aqui a receita líquida, também aqui apresentando crescimento constante ao longo dos anos. A margem também é um patamar estável, um patamar aqui ok. Lucro líquido. Lucro líquido também aqui mostrando um crescimento. Teve aqui um ponto negativo aqui em 2021, que não vou saber exatamente o que foi aconteceu, se foi um período de seca ou alguma coisa do tipo, mas lucratividade também subindo. Então a empresa ela vinha até então entregando o que a gente esperava de uma empresa de saneamento, né? Um crescimento constante, mas com esse papo aqui de privatização, está especificando que esse lucro vai dar um salto. E, para ser bem sincero, não sei se talvez seja limitação minha aqui para estar calculando aqui esse potencial de aumento da lucratividade com a privatização, mas eu não gosto desse tipo de tese, tá? De comprar pensando na lucratividade futura depois de uma privatização. Ok, agora como de praxe, vou falar aqui alguns pontos de interesse para um investidor focado em dividendos. Então, aqui no quesito dividend yield, que deu uma nota 3, poderia até dar uma nota menor, tá? Talvez até uma nota 2. Depois de toda essa alta, o dividend yield ficou muito pressionado, tá? Aqui uma expectativa de crescimento muito elevada, né? Vou até colocar aqui o crescimento nível 5, né? Frequência de pagamentos. Aqui tem uma boa frequência, tá? Vamos ver aqui na frequência de pagamentos. Aqui em 2025 teve pagamento em março, junho, setembro e dezembro. Então, de forma trimestral, tem que uma boa frequência. Previsibilidade. Previsibilidade aqui no dia a dia, previsibilidade boa, né? Como eu mostrei para você, sempre crescimento, mas aqui está com o futuro meio nebuloso sobre como que vai ser esse aumento da atividade pós-privatização. Crescimento, deu uma revisada aqui para crescimento máximo aqui devido ao processo de privatização, né? E aqui o termo de pagamento era também é positivo, não demora para pagar. Mas para ser bem sincero, aqui eu prefiro como a empresa era antes, pagando muito dividendo, talvez que entregando um crescimento não tão bom, né? Um crescimento que talvez nota 3.
Prefiro muito mais com uma configuração como essa, pagando muito dividendo desde o começo, do que um dividendo baixo, mas com que muito na promessa de aumentar esse crescimento. Ok? Então, essa daqui é a minha leitura que eu faço de Copasa CSMG3. Novamente, peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!